Você está prestes a descobrir que o palhaço Pennywise não é só um monstro mais assustador de Derry. Pois é, esse não é só mais um episódio de It Welcomes Derry. O 6º episódio, Em Nome do Pai, é uma verdadeira bomba da lore. Uma viagem no tempo que finalmente desvenda a pergunta que assombra os fãs de Stephen King há décadas. Por que, afinal, a entidade A Coisa escolheu o formato de um palhaço para aterrorizar o mundo? Esquece o que você achava que sabia sobre Pennywise. A verdade é muito mais profunda e assustadora do que a maquiagem. A partir de agora, o foco não é apenas o monstro, é a sua cúmplice, a doce e aterrorizante Ingrid Kirsch. O que a filha do palhaço original, Bob Gray, tem a ver com o ciclo de terror que começou lá em 1908 e como a sua obsessão cega está transformando um plano maligno em um pesadelo cósmico. Fica aí comigo porque hoje a gente vai mergulhar e desvendar o segredo, entender o colapso mental do Dick Hallorann e, claro, ver como a cidade está sendo levada ao seu ponto de loucura. Mas antes de começar, você já sabe, já esmaga esse like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Faz isso, galera, porque me ajuda muito, assim eu alcanço outras pessoas e assim eu também vou poder trazer mais coisas aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, o episódio Em Nome do Pai é um mergulho mais corajoso que a série já deu na mitologia do It. Ele nos leva em 1935, no sanatório de Juniper Hill, em um surpreendente flashback em preto e branco com uma pegada meio de psicose, sabe? E essa estética não é apenas um capricho visual para nos situar da década de 30. É um recurso narrativo para nos colocar dentro das memórias da Ingrid, até então jovem Periwinkle, a palhacinha. O roteiro da série faz um movimento genial, transformando a personagem da lore secundária em uma das mais fascinantes e trágica, a própria Ingrid, a Periwinkle. Ela é filha do Bob Gray, o palhaço original de 1908, que deu o rosto para a entidade A Coisa. E essa é a primeira grande revelação. A entidade que veio do cosmos não inventou o palhaço, ela tomou a forma de um palhaço real, o pai da Ingrid. A tragédia da Ingrid não é a perda do pai, mas a negação da perda. Na cena mais importante, ela encontra o Pennywise em sua forma atual no porão de Juniper Hill, tentando ajudar uma paciente chamada Mabel. E o mais doido aqui é que ela chama ele de papai e eu só fiquei pensando na cena do Chuck, falando que a mulher é maluca. Vou colocar um trecho aí pra vocês, meu Deus do céu. Não tenha medo. É o quê? Eu não vou machucar você. Você tá de sacanagem comigo? Não. Claro que não. Pra dizer a verdade, eu estou feliz por ter companhia. Mesmo que você não seja real. E eu tô aqui de pé, bem aqui na tua frente, segurando um bisturi muito afiado. Não está, não. Ah, eu tô sim. Eu sou esquizofrênica. Vejo coisas. Vem cá, tu não é a mulher maluca com quem eu falei no telefone na noite passada? Às vezes ouço coisas também. Tá legal, minha senhora. Quer saber? Você é a próxima. Eu vou voltar pra senhora. Só vinha isso na minha cabeça e a cara do Pennywise também já dizia tudo, né? Essa criatura acabou sendo um pouco humanizada nessa parte por conta dela chamar desse jeito, por mais que seja doido. Então vem logo em seguida o riso dele maníaco, o riso de quem percebe que ele acabou de ganhar uma ferramenta de manipulação perfeita. A Coisa percebe o potencial de usar a dor da Ingrid. Ela não tá vendo um demônio ali, ela tá vendo o pai que ela perdeu, trazido de volta pra vida. E a entidade decide explorar isso. O fato dele parar e teoricamente ter a memória perfeita do ciclo de 1908 confirma. É tipo assim, ah, você é a filha daquele cara lá que eu tô imitando agora? Que maravilha, você vai me ajudar. É tipo isso, entendeu? É assim que a Ingrid se transforma em sua ajudante. Ela não tá mais em Derry só apenas vivendo a sua vida. Ela tá completamente dependente, uma fanática que acredita que a matança de Derry é o caminho para libertar o seu pai. Ela acha que o Pennywise é o pai dela que tá aprisionado e que, com sacrifícios e tudo mais, ele vai libertá-lo. E esse é o horror psicológico que é levado pra gente ali. Tem a questão da loucura e também do amor ao pai dela. E é algo que dura pra sempre e ela não consegue esquecer. Enquanto a Ingrid se afundava na sua espiral de devoção cega, na década de 60, a cidade de Derry continuava a definhar. E se o medo é a arma do Pennywise,
o brilho é o campo de batalha psíquico. E ninguém sente isso mais intensamente do que o Halloran. O título do episódio, em nome do pai, ecoa em diferentes níveis. Sim, pro Bobby Gray e pra Ingrid, mas também pro Halloran, lidando com a sua culpa de quase ter matado o próprio filho Will ao confundi-lo com Pennywise. A influência é sutil, mas é constante da coisa espalhando a paranoia. Como é dito, o Pennywise não está apenas na cidade, ele é a cidade. E os limites geográficos apenas definem a força da sua influência, não a sua ausência total. O clima fica pesado, as pessoas bebem à luz do dia, andam armadas, uma mistura terrível que a gente sabe onde vai dar. O grande evento cataclísmico do Pennywise está se preparando e a cidade inteira é a sua cobaia. Mas a grande revelação sobre o Halloran é a história da caixa psíquica. Ele nos mostra o truque que a sua avó lhe ensinou: trancar os espíritos, os medos, os males, tudo que o brilho revela em uma caixa mental para viver em paz. Um mecanismo de defesa perfeito. A ironia cruel é que a entidade cósmica, o Pennywise, simplesmente abriu essa caixa. Ele não precisou de chaves ou de força bruta. Ele usou o medo, a dor e a pressão para conseguir abrir a mente do Halloran. Agora o brilho tá descontrolado, o Halloran vê os mortos por toda parte, literalmente, e o quartel da Força Aérea se torna um museu de fantasma, um lugar onde cada canto esconde uma alma perdida. E é aí que a pior ideia possível surge na mente do Halloran, o Major: usar o brilho do Halloran para encontrar os pilares. O Halloran pede para que ele faça isso apenas uma vez e depois tranque tudo novamente. Nós que conhecemos a mitologia do King, a gente sabe que é a pior promessa que se pode fazer. Não se pode fechar a caixa depois que o terror cósmico já foi aberto. Isso só vai piorar. E é esse ponto de não retorno que o Halloran vai se ferrar, porque é a sua descida ao inferno, que vai levar ele eventualmente a um certo hotel macabro em Overlook. Como bem sabemos da história do Iluminado, a necessidade do Halloran de sobreviver a Derry é a sua armadura do enredo. Mas essa sobrevivência vai vir com um preço psíquico altíssimo, algo que vai forçar ele a deixar o serviço militar e buscar refúgio em um lugar que, ironicamente, também vai estar infestado de espíritos. Enquanto os adultos se autodestroem, as crianças, o novo clube dos otários, estão com a única coisa que pode ferir o mal ancestral, o fragmento do meteorito. E a forma como a Lily tá com essa adaga, parece que ela tá afetando ela. É uma das maiores curiosidades aqui, porque ela tá ficando perturbada. A adaga é a esperança, mas também a semente da discórdia, atiçando a raiva e a possessividade da Lily, exatamente o que o Pennywise quer, que eles se voltem um contra os outros. Como o Rich nota corretamente, o monstro tá literalmente dividindo o grupo e a cidade. Mas o núcleo do mistério ainda tá na Ingrid. A Lily, em sua investigação, encontra o álbum de fotos e percebe que o palhaço que aterrorizou o Pennywise de 1962 é o mesmo homem, o Bobby Gray, nas fotos de 1908 da Ingrid. A conexão é feita. O palhaço que a perseguia não era apenas um monstro, era possivelmente a Ingrid vestida também de palhaça, seguindo eles e confusa, pensando que estava encontrando seu pai. O flashback de 1935 nos dá a cena completa da traição. A jovem Ingrid, tentando ajudar a Mabel a escapar, não entende por que o seu pai quer devorá-la. E naquele momento de confusão, a coisa se transforma no Bobby Gray sem maquiagem e sussurra falando para ela deixá-lo entrar. E o que ele quer dizer com aquilo ali? Ele quer entrar na mente dela, manipular ela. E desde então, a Ingrid é uma pessoa que ajuda ele, entregando crianças por encomenda, em ciclos de 27 anos, fazendo o que ela julga ser necessário para ele libertar o pai dela, sem perceber que ela tá servindo o apetite de uma criatura alienígena. Quando ela diz ninguém que morre aqui em Derry morre de verdade, ela tá reafirmando a sua fé na manipulação da entidade. E é por isso que ela não teme a coisa, ela pensa que tá alimentando, e por isso o monstro nunca ataca diretamente. É um dos segredos mais sombrios da série, a ideia de que a devoção cega pode ser uma arma mais poderosa do que o próprio medo. Em meio a todo esse caos cósmico, a gente é presenteado com momentos de pura humanidade. A dinâmica entre o Rich e a Marge atinge um nível adorável e inevitavelmente trágico nesse episódio. Mas em histórias de terror, a alegria é sempre um prelúdio de desgraça. Quando o aviãozinho de papel do Rich cai no bueiro, é um eco direto ao barquinho do papel do George, que é um prenúncio da tragédia. O Pennywise está observando e a felicidade, a lealdade, o amor, tudo que dá força ao Clube dos Otários é o que ele mais quer destruir.
As teorias de que a Marge vai se tornar a mãe do Rich no futuro, dos filmes e tal, e que ela vai nomear o filho em homenagem ao Rich da série, que vai se sacrificar por ela, ganha força aqui. É como se a série estivesse construindo esse romance perfeito apenas para esmagá-lo, sabe? Para que a dor dele se torne uma semente na próxima geração de heróis. É um conto de fadas invertido, onde o final feliz é apenas uma memória melancólica que leva a uma vida inteira de luto e amor não vivido. Agora, o que acontece na Black Spot? A regra fundamental de todo filme de terror, é que quando um personagem diz que nada de ruim vai acontecer, se prepara. O Will faz exatamente isso, e o segredo que só ele, a Lily e a Ronnie deveriam saber sobre o Hank, que tá escondido lá na Black Spot, é revelado. Porque as crianças são crianças, e um segredo perigoso sempre vaza. Essa fuga do Hank, a tentativa do Will de ajudar a Ronnie, que tem o nome de uma vítima do Pennywise nos livros, o que já é um mau presságio, e a presença do Leroy e da Charlotte, que também estão na linha de fogo, transforma a Black Spot em um alvo perfeito. A Charlotte, aliás, confirma que pretende fugir da cidade com Will, algo que a gente sabe ser impossível, porque o Leroy deve permanecer lá para criar o seu neto, o Mike Hanlo, o futuro historiador de Derry. Essas pequenas falas, quebrando expectativa e nos lembrando do futuro, são os momentos de conexão lógica que enriquecem a narrativa. Agora a gente chega ao ponto de explosão. A última parte, a preparação para o evento catastrófico que encerra o ciclo do Pennywise e que vai fazer ele retornar à sua hibernação. A Ingrid, a cúmplice cega, é revelada como uma denunciante anônima que entrega o Hank à polícia e, consequentemente, à Legião da Descendência Branca. Ela acredita que esse evento de violência e pavor vai trazer o seu pai de volta à tona em toda a sua glória. Pensa na magnitude da traição. A mulher que se apegou a uma ilusão de amor filial está ativamente ajudando o monstro que devorou a sua amiga Mabel em 1935, que é uma criança, né? E agora está colocando em risco a vida de dezenas de pessoas, incluindo as crianças que ela fingia proteger, tudo por conta de um delírio induzido. A cena final é o começo do tormento, que só vai aumentar. E a Ingrid, no quarto dela, veste aquele traje lá de palhaça, que é um ato de devoção fanática, um renascimento do horror. Ela sonha em ser vista pela coisa novamente como a sua cúmplice. Na verdade, como sua filha, né? A Legião, o grupo de supremacistas e fanáticos, chegam a Black Spot e eles usam máscara. E a gente não pode esquecer que o Dick Hallorann tá lá nesse lugar para curtir a noite, para ouvir todo aquele barulho, para esquecer tudo que está em volta dele, para ele não ficar perturbado. E esse é o momento que tudo foi construído: a paranoia do Hallorann, a devoção cega da Ingrid, a tragédia iminente do Rich e da Marge, o pavor do Hallorann e o poder corrupto da adaga, tá tudo ligado aqui. A angústia de 1962, os problemas, não vai ser só um evento isolado, vai ser uma queima moral e física de Derry. A entidade, a coisa, conseguiu. Ela usou o amor de uma filha cega, a raiva dos intolerantes e o medo dos habitantes para criar um banquete de terror cósmico. O quebra-cabeça tá montado para um dos finais de temporada mais explosivos e dolorosos da história de séries de TV. A pergunta agora não é se eles vão sobreviver, mas sim o que vai sobrar deles. Gente, que loucura, né? A série foi uma montanha-russa e o episódio Em Nome do Pai não apenas elevou o nível da série, ele trouxe também para nossa compreensão sobre a maldade estrutural que está em volta da cidade. A gente aprendeu que o formato do palhaço não foi totalmente à toa e também a questão da manipulação. Querendo ou não, ele meio que manipulou ela, né? Para pegar as crianças, para fazer acontecer as coisas ruins e tudo mais. Eu achei bem doido mesmo. O que vocês acharam desse episódio? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Quero saber as suas teorias para o próximo episódio, qual easter egg que você achou legal ou referência que te deixou mais arrepiado. Eu quero saber tudo, me conta aqui nos comentários. E se você curtiu essa análise e quer mais vídeos desvendando os mistérios do cinema e das séries, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque é só um clique, galera. Isso ajuda muito e assim eu sempre vou poder estar trazendo mais coisas pra vocês. E olha, quer ajudar ainda mais aqui o canal? Vira membro. Além de você ter um selo especial em comentários e lives,
o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos. E além disso, você confere tudo em primeira mão. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.